Baryonyx, uma das novas criaturas do Jurassic World 2 e uma das criaturas que eu mais respeito até hoje na paleontologia. Olá, alunos, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês sou eu, professor Paulo. Bem, hoje iremos falar sobre um dinossauro muito querido por muitos, o Baryonyx. Agora, sem mais enrolação, vamos ao estudo porque eu estou enrolando demais. Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje, Baryonyx, o garra pesada do Cretáceo. Bem, alunos, vamos ao estudo dessa fantástica criatura. Baryonyx walkeri foi uma espécie de espinossauro que viveu na Europa durante o início do período Cretáceo. Esse carnívoro tinha aproximadamente 3 metros de altura e quase 10 de comprimento. O nome do animal significa garra pesada, fazendo referência à grande garra curva que tinha no dedo polegar, e foi encontrada espetada na argila. Seu descobridor foi William Walker, e teve seu nome homenageado no nome específico do dinossauro walkeri. O crânio do Baryonyx é semelhante ao dos outros espinossauros, sendo afinalado, comprido e com uma curva na ponta que poderia servir para prender os peixes. Os dentes eram finos e compridos, e suas narinas ficavam mais próximas dos olhos, contribuindo para que o animal pescasse com as narinas fora d'água. Isso aí. Como seu parente, o espinossauro, o Baryonyx possuía uma crista entre seus olhos que pode ter servido para atrair fêmeas ou diferenciar os indivíduos. Foi descoberto na formação de Wealthy Clay e nomeado pelos paleontólogos Alan Charney e Angela Milner, alguma coisa assim. Os hábitos alimentares do espécime. Os hábitos alimentares do Baryonyx foram descobertos a partir de conteúdo estomacal encontrado nos fósseis. Foram achadas escamas de Lepidote, um grande peixe que viveu no Cretáceo, e ossos quebrados de Iguanodon, que podem sugerir que se alimentou de um animal morto ou abateu um indivíduo fraco. O Baryonyx especializou-se em comer peixes, sendo que ficava a maior parte de seu tempo à beira de rios e lagos. Provavelmente era uma presa fácil para os gigantes crocodilianos daquela época, que provavelmente terá um estudo sobre alguns deles. Spoiler. Possíveis sinônimos do espécime: espécies, famílias muito parecidas. Em 2003, Milner observou que alguns dentes no Museu de História Natural anteriormente identificados como pertencentes aos gêneros Suchosaurus e Megalosaurus provavelmente pertenciam ao Baryonyx. O tipo espécie de Suchosaurus cudidentes, foi nomeado pelo biólogo britânico Richard Owen em 1841, baseado em dentes descobertos pelo geólogo britânico Gildan Mantell em Tilgate Forest, Sussex. Owen pensava que os dentes pertenceram a um crocodilo. Ele ainda estava para nomear o grupo Dinossauria. O que aconteceu no ano seguinte, uma segunda espécie foi nomeada pelo paleontólogo francês Henri-Émile Salvat em 1897, com base em fragmentos de mandíbula e um dente da boca do Chapin, Portugal. Em 2007, o paleontólogo francês Eric Bourfault considerou os dentes da criatura muito semelhantes aos dos Baryonyx, exceto pelo desenvolvimento mais forte das flautas da coroa do dente, ou costelas, cristas longitudinais, sugerindo que os restos pertenciam ao mesmo gênero. Bourfault concordou com Milner que os dentes do tal espécime, que é o Suchosaurus que eu falei ali lá no começo do vídeo, que eu esqueci o nome, eram quase idênticos ao do Baryonyx walkeri, mas com uma superfície mais lisa. O antigo taxon pode ser um sinônimo senior do último, desde que foi publicado primeiro, dependendo se as diferenças estavam dentro de um taxon ou entre diferentes. De acordo com Bourfault, como o holotipo da criatura é o único dente e de Baryonyx é um esqueleto, seria mais prático manter o nome mais novo em 2011. Matheus e colegas concordaram que o Suchosaurus estava intimamente relacionado ao Baryonyx, mas considerou ambas as espécies no antigo
gênero nominado dúbia, nomes duvidosos, pois seus espécimes holotipos não eram considerados diagnósticos, careciam de características distintas e não poderiam ser definitivamente equacionados a outras espécies. Em qualquer caso, a identificação do Suchosaurus como um espinossauride torna o primeiro membro nomeado da família. Em 1997, Cherd e Milner notaram que 2 focinhos fragmentários dos espinosaurídeos da formação Erzan no Níger, relatados pelo paleontólogo francês Philippe Talker em 1984, eram semelhantes o suficiente para o Baryonyx, que o considerava pertencentes a uma família indeterminada do gênero, apesar da idade geológica obtida muito mais jovem. Em 1998, esses fósseis tornaram-se base do gênero de Cristatosaurus laperente, nomeados por Taquet e pelo paleontólogo americano Dale Russell. O paleontologista americano Paul Sereno e seus colegas nomearam o novo gênero e a espécie de Suchomimus tenerensis. Mais tarde, em 1998, com base em fósseis mais completos da formação Erzan. Em 2002, o paleontologista alemão Hunter Dieter Suess e seus colegas propuseram que o Suchomimus teresinensis era similar o suficiente ao Baryonyx para ser considerado uma espécie dentro do mesmo gênero, como o Baryonyx teresinensis. E Suchomimus era idêntico ao Cristatosaurus. Milner concordou que o material do Níger era indistinguível do Baryonyx em 2003. Em um resumo de conferência de 2004, Hutt e Newberry apoiaram a sinônimo baseado em uma grande vértebra do terópode da ilha de Wight, que eles atribuíram a um animal extremamente relacionado ao Baryonyx e ao Suchomimus. Estudos posteriores mantiveram o Baryonyx e o Suchomimus separados, enquanto o Cristatosaurus foi proposto como sendo um nomen dubium, ou possivelmente distinto de ambos. Um artigo da revisão 2007 do paleontólogo brasileiro Carlos Roberto Candeiro e seus amigos afirmaram que esse debate estava mais no campo da semática do que da ciência, já que geralmente aceitou que o Baryonyx walkeri e o Suchomimus tenerensis são espécies distintas e relacionadas, pois é, pessoal, uma quebra de realidade muito, mas muito grande. Uma pequena descrição do espécime que estamos falando. Estima-se que o Baryonyx tinha tido entre 7,5 metros e 10 metros de comprimento, 2,5 metros na altura do quadril e que tenha pesado entre 1,2 e 1,9 toneladas. O fato de que elementos do crânio e a coluna vertebral do espécime, holotipo de Baryonyx walkeri NMHR9951, não apareceram com os ossificados fundidos, sugere que o indivíduo não foi totalmente desenvolvido e que o animal maduro pode ter sido muito maior, como é o caso de alguns outros espinossaurides. Por outro lado, o externo fundido do espécime indica que ele pode sim estar maduro. Vamos falar um pouco agora sobre o crânio do espécime. O crânio do Baryonyx é incompletamente desconhecido e grande parte das porções média e posterior não é preservada. Estima-se que o comprimento total do crânio tenha sido na base dos 910 a 950 mm de comprimento. Eu acho que é milímetros, alguma coisa assim. Esqueci, gente. Desculpa aí. Com base na comparação com o do gênero relacionado a Suchomimus, que era 20 vezes maior. Era alongado e à frente de 170 mm de pré-maxila, formada um focinho longo e estreito, e baixo focinho, rostro com uma espécime superior suavemente arredondada. As narinas externas, narinas ósseas, eram longas, baixas e colocadas longe da ponta do focinho. À frente de 130 mm do focinho expandiu-se em uma roseta terminal, espantulada em uma forma de colher, uma forma similar do rosto moderno gavial. À frente, 70 mm de margem inferior da pré-maxila estava virada para baixo ou aganchada, enquanto que a porção frontal da maxila estava virada para frente. Essa morfologia resultou em uma margem sigmoide ou uma forma de S na linha inferior da frente do dente superior, na qual os dentes da frente da maxila estavam projetados para frente. O focinho era particularmente estreito,
diretamente atrás da roseta. Esta área recebeu os grandes dentes da mandíbula. A maxila e a pré-maxila do Baryonyx se encaixavam em uma articulação complexa. O espaço resultante entre a mandíbula superior e inferior é conhecido exatamente em um detalhe subfocal. Uma pré-maxila virada para baixo e uma margem inferior sigmoide da linha superior do dente também estavam presentes em terópodes distantes, como o Dilophosaurus. O focinho tinha orifícios extensos, que seriam saídas de vasos sanguíneos e nervos, e a maxila poderia ter abrigado os seios. Agora vamos falar sobre a classificação do espécime. Vamos lá, não é? Em sua descrição original, Cherry e Milner descobriram que o Baryonyx é a única o suficiente para garantir uma nova família de dinossauros terópodes, Baryonychidae. Eles descobriram que o Baryonyx é diferente de qualquer outro grupo de terópodes e consideram a possibilidade de que ele fosse um Trecodonte, um agrupamento de arcossauros antigos considerados agora não naturais, devido a características aparentemente primitivas, mas notaram que a articulação da maxila e da pré-maxila foi semelhante ao do Dilophosaurus. Eles também notaram que os dois focinhos do Niger, que mais tarde se tornaram a base dos Cristatosaurus, atribuídos à família dos Spinosauridae, por Taqueti em 1984, pareciam quase idênticos ao dos Baryonyx e os referiram ao Baryonychidae. Em 1988, o paleontólogo americano Gregory Pohl concordou com Taqueti que Spinosaurus, descrito em 1915 com base em restos fragmentos do Egito que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, e Baryonyx foram semelhantes e devido aos seus focinhos torcidos, possivelmente Dilophosaurus, leites sobreviventes. Buttertaut também apoiou essa relação em 1980. Em 1990, Cherry e Milner rejeitaram as afinidades dos espinosaurídeos de Baryonyx, uma vez que não encontraram seus restos semelhantes o suficiente. Em 1997, eles concordaram que o Baryonychidae e Spinosauridae estavam relacionados, mas discordavam que o primeiro nome deveria se tornar um sinônimo do último, porque a completude do Baryonyx comparado ao Spinossauro fez dele um tipo melhor do gênero por uma família, e porque eles não encontraram as semelhanças entre os dois significantes o suficiente. Holtz e colegas listaram o Baryonychidae como sinônimo de Spinosauridae em 2004. Descobertas na década de 1990 lançam mais luz sobre as relações do Baryonyx e seus parentes. Em 1996, um focinho do Marrocos foi encaminhado ao Espinossauro e o Irritador e Anguturama do Brasil. Os dois são sinônimos possíveis. Foram nomeados. Cristatosaurus e Suchomimus foram nomeados com base em fósseis do Niger em 1998. Em sua descrição de Suchomimus, Sereno e colegas colocaram-se no Baryonyx na nova subfamília Baryonychinae, dentro dos Spinosauridae. Spinossauro e Irritator ou Irritador foram colocados na subfamília Spinosaurinae, agora sim, Baryonychinae, e foi distinguido pelo tamanho pequeno a maior número de dentes no dentário por trás da roseta terminal. Bem brabo, né, gente? As vértebras dorsais frontais profundamente quilhadadas e por dentes serrilhados, Spinosaurinae foi distinguida por suas coroas dentárias retas sem dentições, pequeno e primeiro dente da pré-maxila, aumento do espaçamento dos dentes nas mandíbulas e possivelmente por ter suas narinas recuadas e a presença de uma espinha neural profunda. Desculpa aí o engasgo agora, porque falar muita coisa faz eu engasgar. Eles também uniram os espinosaurídeos e seus parentes mais próximos na subfamília Spinosauridae. Mas, em 2010, o paleontólogo britânico Roger Benson considerou este um sinônimo júnior de Megalosauridae, um nome mais antigo. Em um resumo de conferência em 2007, o paleontologista americano Denver sugeriu que, como o Suchosaurus é o primeiro gênero de seu grupo, os nomes dos clados Spinosauridae, Spinosauroidae e Baryonychinae, desculpe o erro aí, devem ser substituídos por Suchosauroidae, Suchosauridae e Suchosaurinae, independentemente do nome do Baryonyx é retido. Um estudo de 2017 feito pelo paleontólogo brasileiro Marcos Celes e César
descobriu que o clado Baryonychinae não era bem suportado, uma vez que os dentes serrilhados da criatura podem ser um traço ancestral de outros espinosaurídeos, movimentos e hábitos aquáticos. Em sua descrição original, Cherrig e Milner não consideraram o Baryonyx aquático devido às suas narinas estarem nas laterais de seu focinho, longe da ponta e na formação do esqueleto pós-craniano, mas achavam que ele era capaz de ir nadando como a maioria dos vertebrados terrestres. Eles especularam que o crânio do alongado, o pescoço longo e o húmero forte do Baryonyx indicavam que o animal era um quadrúpede facultativo, o único entre os terópodes. Em seu artigo de 1997, eles não encontraram nenhum suporte esquelético para isso, mas sustentaram que os membros anteriores teriam sido fortes o suficiente para uma postura de quadrúpede e provavelmente teriam pegado presas aquáticas enquanto agachavam, ou de quatro, perto de ou em água. Uma recriação de 2014 do espinossauro pelo paleontólogo alemão Nizar e seus colegas com base em novos restos sugeriu que era um quadrúpede, baseado em seu centro anterior de massa corporal. Os autores acharam um quadrupedalidade improvável para o Baryonyx, uma vez que as pernas mais conhecidas dos Suchomimus, intimamente relacionados, não apoiavam essa postura. Várias teorias têm sido propostas para os altos espinhos neurais, ou velas, dos espinossaurídeos, como o uso de termorregulação, armazenamento de gordura em uma corcunda ou exposição. E em 2015, o biofísico alemão Jan Jim e colegas sugeriram que o recurso também poderia ter auxiliado o movimento aquático, melhorando a manobrabilidade quando submerso e agia como fulcro de movimentos poderosos do pescoço e da cauda, semelhantes aos tubarões valeiros ou debulhaleiros. Em 2017, o paleontologista britânico David Ron e Holtz apontaram que, como outros terópodes, não havia razão para acreditar que os membros anteriores do Baryonyx eram capazes de se pronunciar, cruzando os ossos do rádio e ulna para a parte inferior do braço para virar a mão, e assim torná-lo capaz de descansar ou andar nas palmas das mãos. Descansar ou usar os membros anteriores para locomoção pode ter sido possível, como indicado pelas pegadas de um terópode em repouso. Mas se essa fosse a norma, os membros anteriores provavelmente teriam adaptações para isso. Rone e Holtz, além disso, sugeriram que os membros anteriores dos espinossaurídeos não pareciam ótimos para capturar presas, mas sim semelhantes aos membros anteriores de caçar animais ou de cavar animais. Eles sugeriram que a capacidade de cavar teria sido útil aos escavaninhos, cavar água ou alcançar algum tipo de presa. Rone e Holtz também acreditavam que os espinossaurídeos teriam penetrado e mergulhado na água em vez de submergir, devido à sua escassez de adaptações aquáticas. Um estudo de 2018 sobre flutuabilidade através da simulação com modelos 3D do paleontólogo canadense Donald Henderson descobriu que terópodes distintos flutuavam tão bem quanto os espinossauros testados, e ao invés disso apoiavam que eles teriam ficado nas margens sob águas rasas ao invés de semi-aquático. Dados do espécime. Nome: Baryonyx. Nome científico: Baryonyx walkeri. Significado do nome: garra pesada. Época: Cretáceo inferior, cerca de 130 a 125 milhões de anos atrás. Local onde viveu: Europa. Peso: 2,5 toneladas. Tamanho: 9,5 metros de comprimento e 2,7 metros de altura. Alimentação: carnívora e piscívora. Presas: peixes médios a grandes e outros dinossauros. Classificação científica: Reino: Animalia. Filo: Chordata. Classe: Reptilia. Subordem: Dinossauria. Ordem: Saurischia. Subordem: Theropoda. Família: Spinosauridae. Subfamília: Baryonychinae. Gênero: Baryonyx. Espécie: Baryonyx walkeri. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o Baryonyx. Vamos lá, galera. Curiosidade número 1. A forma de caçar do Baryonyx se assemelha muito aos ursos de hoje em dia, esperando o peixe passar por ele na água para apanhar a presa com sua enorme garra. Curiosidade número 2. O peso do Baryonyx poderia ser igual ou maior do que o peso dos rinocerontes. Pessoal, bicho pesado. Curiosidade número 3. O Baryonyx foi um dos primeiros dinossauros descobertos que se alimentavam de peixes. Curiosidade número 4. A arca dentária do Baryonyx era constituída de 95 dentes, assim como os crocodilos atuais.
E é isso aí, galera. Esse foi o estudo de hoje. Foi um pouco longo, mas quanto maior o estudo, maior o aprendizado. Espero que tenham gostado. Se gostarem, empurre o dedo no like e se inscrevam. Se não forem inscritos e forem inscritos, se inscrevam, né? Como eu já disse. Compartilhe com pelo menos um amigo. É isso, galera. Fui. Um abraço. Fiquem com Deus. Amo vocês. Até o próximo estudo. Fui, meus alunos. Amo vocês. Povo lindo.